o turismo contribui para o desenvolvimento do nosso estado, com empregos, fomentando o comércio e a cultura local. Envolve desde pequenas comunidades até empresas com aportes internacionais. Mas quem lucra com isso? Olá, esse é o podcast Destinos ES. A cada episódio, recebemos um convidado para falar do desenvolvimento do turismo no Espírito Santo, seus avanços e seus desafios e sobre como continuar investindo no segmento. Hoje conversamos com Pedro Rigo, superintendente do Sebrae ES. Seja muito bem-vindo, Pedro. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês no Destinos ES. O assunto hoje é lucros no turismo, mas antes vamos falar também dos nossos patrocinadores. A Assembleia Legislativa do Espírito Santo, 190 anos. Bandes, ao seu lado, para você estar sempre à frente. Banestes, crescemos juntos. Sebrae Espírito Santo, pessoas transformam negócios e negócios transformam realidades. Bom, Pedro, até 2026, o Sebrae tem expectativa de investir 80 milhões no turismo do Espírito Santo. Gostaria que você comentasse para onde vão esses investimentos, né? E os benefícios tanto para as comunidades de regiões turísticas quanto para as pequenas empresas e até investidores de fora do estado. Ok, o Sebrae, como todos já conhecem, é uma instituição de 52 anos de idade aqui no Espírito Santo, que tem um papel de fomentar o crescimento, o desenvolvimento da micro e da pequena empresa. E o papel principal do Sebrae é na capacitação, é na orientação empresarial, é transformar de fato os pequenos negócios em negócios que possam gerar oportunidades, emprego, e esse é o papel do Sebrae, preparar esses pequenos negócios, que seja ele micro, pequena empresa, ou até mesmo os MEIs, ou aqueles que ainda não são MEIs, não têm ainda o pequeno negócio, mas desejam abrir o seu pequeno negócio. Então, esse é o papel fundamental do Sebrae. E o Sebrae agora, com o nosso propósito, né, que é de fato transformar realidades territoriais a partir das suas vocações, nós elegemos o turismo como sendo uma atividade econômica importante para alavancar a economia do Estado do Espírito Santo nos próximos anos, e nós queremos, então, trabalhar com toda a nossa capacidade instalada, técnica de pessoas, também orçamentária, para que a gente possa dar uma contribuição para além de fato, buscar o desenvolvimento dos pequenos negócios, agora com uma vertente muito específica, que é também alavancar a economia dos municípios capixabas, do Estado do Espírito Santo, a partir do turismo, e o Sebrae cumpre esse papel, de fato, trazendo toda a sua capacidade técnica, todo o seu conhecimento em prol do desenvolvimento desses territórios, do Estado, e tendo o turismo como grande alavanca desse desenvolvimento. Também é um projeto do Sebrae implementar 500 novas experiências turísticas até o final de 2026, né? Que tipo de experiências são essas? Como elas vão impactar nas comunidades e os investidores? Dentro desse contexto do turismo, da economia do turismo, de todo o potencial e capacidade que nós temos no Espírito Santo, o Sebrae, ele assumiu a responsabilidade dentro do cenário do sistema Sebrae brasileiro de ser um polo nacional de turismo de experiência, ou seja, o turismo de experiência é de fato uma vertente do turismo que busca, para além da contemplação da natureza, de monumentos, de museu, de história, é o turismo que busca o mergulho proporcional ao visitante, o mergulho na identidade, na gastronomia, nos cheiros e sabores, ou seja, é um turismo que, de fato, pode encantar, né, e oferecer momentos memoráveis aos visitantes. Então, o Sebrae, com esse compromisso, o Sebrae é polo nacional de desenvolvimento de metodologias e inteligência do turismo e experiência, e nosso desafio é, de fato, ter 500 empreendimentos do Estado do Espírito Santo que possam ofertar essa experiência ao visitante, ao turista. Então, esse é o compromisso do Sebrae, e o nosso papel é na formatação, na capacitação, em proporcionar ao empreendedor essa oportunidade de ofertar ao mercado um tipo de experiência turística que vai, de fato, cada vez mais atraindo o consumidor no Brasil e no mundo. As experiências turísticas, né? Elas envolvem muito as comunidades, né? Às vezes vilarejos, né? Fomentam a cultura local, né? Muitas vezes. É importante que essas comunidades estejam engajadas aí nesse tipo de debate, né? Como que elas se envolvem nessa discussão? É isso, o turismo de experiência, ele de fato procura proporcionar ao visitante viver a identidade local,
viver a cultura local, viver o saber fazer das pessoas locais. Eu não estou falando de comunidade, pessoas, né? Que isso sem, de fato, esse mergulho, sem o envolvimento do ambiente local, da comunidade, das histórias, da cultura e identidade, certamente a gente não teria a riqueza que nós podemos ter, e no Espírito Santo é o ambiente favorável para isso, a gente não teria, de fato, a oferta de experiência necessária para encantar o cliente e para que possa proporcionar ao cliente momentos memoráveis. Então, o turismo de experiência, uma das vertentes dele é isso, é o mergulho na comunidade local, é o mergulho na identidade local, na cultura e o saber fazer das pessoas daquele território. É muito importante, né, que esse território, que essa região, ela esteja engajada, né, na promoção do turismo, né, com os hotéis tendo bom atendimento, os restaurantes qualificados, né, que aí é um papel importante do Sebrae, né, essa questão. Isso estando organizado, fica mais fácil, vamos dizer assim, não sei se seria a palavra, mas estimula a atração de investimentos de fora do estado? Amanda, não existe turismo sem que a comunidade local queira, né? Então, para ter turismo, essa atividade econômica, que é tão valorosa, tão importante para o desenvolvimento de qualquer lugar e qualquer estado, é necessário que a comunidade local, que os capixabas entendam que é importante a atividade do turismo. Então, o turismo parte do acolhimento. Então, se não tem acolhimento, não tem turismo. Ou, não é que não tenha turismo, mas dificilmente, né, a atividade ganha essa visibilidade. Vai se tornar atrativo, né? Então, se torna atrativo. Então, precisa, de fato, que a comunidade local, que as pessoas tenham, de fato, uma visão clara de que o turismo era uma atividade limpa, é uma atividade que proporciona prazer, que o turismo vende, de fato, felicidades, vende sonhos. Então, portanto, o sentimento de pertencimento da comunidade local, dos capixabas, precisa, de fato, estar bastante interagindo, né, com essa capacidade e potencial que nós temos. Então, turismo se faz com o ambiente local, se faz com as pessoas da comunidade, se faz com o interesse dessas comunidades em promover o turismo, e no Espírito Santo nós temos uma vertente importante dessa economia do turismo, que é um turismo, não é um turismo de massa, é um turismo mais de fato, viver a experiência, mergulhar na identidade, nas histórias das famílias. Então, portanto, para o Espírito Santo, o turismo tem total penetração, interação com as comunidades, com as pessoas, suas histórias e as famílias. E é do interesse do Sebrae também que o capixaba conheça mais o próprio território, né? Como que está sendo feito esse trabalho? Como o Sebrae tem pensado em estimular, né, que o capixaba visite o Espírito Santo? Amanda, tem outra coisa importante também no entendimento do turismo. Um estado, para, de fato, receber bem o turista, primeiro que a população precisa estar bem. Precisa ter os seus serviços adequados, precisa ser um ambiente adequado para se viver. Então, o turismo ganhará força se nós temos um estado bom para viver. Se é bom para viver, é bom também para receber visitantes. Então, o capixaba entender isso, o capixaba também ter o desejo de conhecer as riquezas, o turismo do seu próprio estado, isso ajuda muito, inclusive, neste processo de pertencimento, ajuda muito nesse processo de acolhimento que nós precisamos fazer com os nossos visitantes. Ou seja, se eu conheço o meu estado, se eu gosto do meu estado, se eu entendo que, de fato, ele tem riquezas importantes para ofertar para quem quer visitar o estado, facilita muito, inclusive, o processo de acolhimento, o processo de disseminar informações positivas, de disseminar autoestima, ou seja, tem uma interlocução muito forte aí com os capixabas, e nós entendemos que para querer vender, né, o nosso estado como um turismo comercial, é importante que o capixaba também tenha esse despertar para querer também conhecer e vivenciar ele como turista no território capixaba. O Sebrae tem um papel importantíssimo, como eu falei antes, porque, segundo dados do próprio Sebrae, né, quase 100% das empresas envolvidas nesse segmento são pequenas empresas, né? E aí, quais são os tipos de ações que o Sebrae desenvolve para atender esse perfil de empreendedor?
É isso, amor, do Sebrae, do ano passado para agora, até 2026. É uma prioridade do Sebrae trabalhar o turismo, que nós entendemos que tem um potencial muito grande de o turismo ser um diferencial na economia capixaba. Nós acreditamos nisso. O Sebrae que tem esse papel de trabalhar o fomento da micro e da pequena empresa, e nós sabemos que das quase 80 mil empresas que trabalham com o turismo no Espírito Santo, 96% são de pequenas empresas, micro e pequena empresa, e MEI, prestador de serviço, da área do comércio, da gastronomia. Então, assim, é um papel fundamental do Sebrae preparar essas empresas, esses negócios, esses empreendedores, para que, de fato, se despontem nessa economia que nós acreditamos ter uma força muito grande hoje, que poderá ainda mais crescer. Então, é um papel do Sebrae estar junto desses empresários, poder fazer os investimentos necessários para que essas empresas, esses empreendedores possam alcançar a maturidade que nós queremos, que é, de fato, ofertar bons produtos e serviços para o turismo e esse turismo ser atraente para quem visita o Espírito Santo. Na nossa conversa, né, já ficou claro que as comunidades, né, os pequenos vilarejos são importantes para o turismo no Espírito Santo, que a maior parte das empresas do segmento são pequenas empresas e que também tem um interesse, né, do Estado de trazer investimentos para cá. Quem lucra com isso? É aquela história do bem e do mal, uns lucram menos, uns lucram mais. Como que é? Como é a análise sobre sobre o investimento do turismo dentro desse aspecto, né? Que vai desde a comunidade, que é a pessoa que mora lá na região, até o Espírito Santo ser atrativo para quem está de fora do estado. Todos lucram com a economia do turismo. Então, o turismo não se faz sem pessoas, sem comunidade, sem atrativo, sem empreendedor, sem a mão de obra, sem esse carisma, sem o acolhimento, ou seja, toda a cidade, todas as pessoas lucram com o turismo. Então, começa a pensar na cadeia produtiva do turismo. Nós temos os guias, que são agentes que entregam o serviço para o turista, e eles são os primeiros a encantar esses turistas, são os primeiros a precisar conhecer a história do local, as histórias colocadas no storytelling do serviço dele. Nós temos os receptivos, que têm o compromisso de fazer a entrega do produto, nós temos as agências, nós temos as operadoras, nós temos o comércio local, desde a padaria, a farmácia, ou seja, ativa toda uma economia, porque há circulação de pessoas, há um consumo de produtos e serviços, ou seja, e há uma indução muito clara de estimular a cultura, a identidade local, e aí desde um artesão que produz um artesanato bem original daquela comunidade que está recebendo lá um certo fluxo de turista, até aquele comerciante da farmácia que precisa vender um analgésico, algum medicamento para um desses visitantes. Então, o turismo é uma economia que tem uma cadeia forte, uma cadeia estruturada, e que essa economia ela vai se dar desde a comunidade rural, do nosso famoso e tão importante agroturismo, até a rede de hotéis, um shopping center, ou seja, todas as pessoas que estão envolvidas nessa cadeia produtiva. E o turismo não podemos deixar de colocar que é uma economia branca, uma economia que não polui, e é uma economia que cada vez mais, para o Espírito Santo, com essa visão nossa local, precisa estar atenta à sustentabilidade, né? Nós não vamos conseguir transformar o turismo numa economia forte, que tem uma participação importante na arrecadação de tributos e no desenvolvimento do Estado, sem que a gente mantenha esse Estado com as suas condições hoje postas, o cuidado necessário para um parcelamento de solo no município, para o desmatamento, a preservação da nossa natureza, das aves, ou seja, o turismo capixaba, ele exige do capixaba uma preservação, exige dos governos uma boa política de uso e ocupação do solo, uma boa política de estar atento às questões ambientais, porque nós não vamos conseguir ser um produto turístico, ou muito menos um destino turístico, um estado que não tenha o equilíbrio no uso, o equilíbrio nesse desenvolvimento. Também é uma iniciativa do Sebrae potencializar algumas regiões do estado, né? Entre elas Pindobas, Venda Nova do Imigrante, os Sete Cumes, né? No Caparaó, Lajinha, né? Que acho que, se não me engano, é Pancas. Gostaria que você comentasse um pouco sobre essa iniciativa, né? Já que a gente está falando tanto do turismo que vai da comunidade até, né, aos investidores.
Vamos lá. O SEBRAE, ao estabelecer o seu propósito, que é trabalhar a transformação dos territórios a partir de suas vocações, e destaca o turismo como essa prioridade de economia nos próximos 3 anos, ou seja, 2024, 25 e 26, o SEBRAE fez um grande estudo, porque como nós tínhamos o desafio de transformar o turismo, de fato, numa atividade econômica que possa ter uma importância na matriz econômica do Estado, a nível de arrecadação de tributos, por conta da reforma tributária, então nós entendemos e analisamos o Estado, identificamos todo o nosso potencial, nós identificamos todas as atividades turísticas existentes no Estado e o grau de maturidade, ou seja, como é que nós vamos trabalhar o turismo no Estado, o Espírito Santo como um todo, em todos os 78 municípios, sem entender o grau de maturidade de cada território, para que o SEBRAE pudesse se posicionar de uma forma estratégica e de forma diferente em cada desses territórios. Então, esse foi o primeiro apontamento do SEBRAE, ao olhar para todo o Estado, identificar o grau de maturidade desses territórios e o SEBRAE apontar um plano de desenvolvimento para cada território desse. Então, nós observamos territórios já com certo grau nível de fluxo, territórios que têm potencial, mas que ainda não têm fluxo, território que já tem um fluxo de um território vizinho que poderiam migrar e expandir a capacidade de permanência do turista naquele território. Então o SEBRAE identificou tudo isso e vimos que, por exemplo, Itaúnas, que é um turismo para quem de fato quer buscar um pouco da natureza, da preservação, da cultura, então já recebe um fluxo de pessoas. E perto de Itaúnas nós temos Construção da Barra, nós temos as comunidades quilombolas, com turismo de base comunitária, que precisa de fato ser desenvolvido para que esse turista que vem em Itaúnas também passa a conhecer e ter a vivência de turismo de base comunitária nas comunidades quilombolas. Você pega Pindobas, por exemplo, em Venda Nova, que é a capital nacional do agroturismo, né, que está próximo à Pedra Azul, que já tem um fluxo importante de turista, e a gente precisa da alternativa de quem está em Pedra Azul, passando o final de semana, passando 3, 4 dias, a conhecer outros territórios, como Forno Grande, que o SEBRAE já trabalhou, agora em Pindobas, Venda Nova. Então eu preciso fazer com que o turista que vai para as Montanhas Capixabas possam permanecer mais tempo nas Montanhas Capixabas. E com isso nós temos que expandir o território, nós temos que preparar outros territórios para poder ir crescendo a base, de fato, da economia do turismo naqueles territórios. E com isso desenvolver a rede hoteleira, porque se eu vou um dia e me hospedo um dia, ok, se eu vou me hospedo 3, 4 dias, eu estou promovendo, de fato, não só a rede hoteleira, mas todos os equipamentos que estão postos, que terão mais oportunidades de poder vender seus produtos e serviços. E assim, o desafio de Guarapari, que nós estamos entrando agora em Buenos Aires para fazer o trabalho do distrito, que é um território que já tem um bom trabalho, mas precisa cada vez mais se estruturar para poder suportar, de fato, um fluxo importante de turista lá que já existe. Nós temos Viana com o desafio do turismo religioso em Araçatiba, que foi a primeira fazenda jesuítas que suportou toda a economia desse estado há 400 anos atrás, que também é um trabalho que precisa fazer do histórico, do religioso também, a atividade econômica de lazer e de oferta também da gastronomia. Ou seja, o SEBRAE, com muito cuidado, ele identificou alguns territórios que precisariam de uma ação um pouco mais contundente do SEBRAE. E, tecnicamente, nós fizemos as escolhas e nós estamos trabalhando as equipes com projetos muito específicos para a gente ir consolidando, né, os territórios capixabas, cada um no seu grau de maturidade, cada um no seu tempo, para que a gente possa ir entregando aos capixabas, entregando ao turista o melhor estado que nós possamos entregar e para que ele possa ser, de fato, um estado reconhecido como importante destino turístico desse país. Estou com muita técnica, com muito trabalho de planejamento, que esse é o papel do SEBRAE nesse contexto. Encerrando, a gente falou aí dos investimentos até 2026 do SEBRAE, dos planos do SEBRAE ao longo desse período. Tem alguma iniciativa, algum projeto que a gente já vai conhecer agora em 2025, que vai ser anunciado logo? Olha, o SEBRAE está trabalhando com vários projetos, né? Então, esse ano nós vamos lançar um projeto de turismo em Araguaia, Marechal Floriano, nós vamos lançar lá
o turismo de base comunitária em Conceição da Barra, já temos a Rota dos Quilombolas que pega São Mateus a Conceição da Barra, nós temos em torno do Grande Bunda um projeto, sim, consolidado de turismo, que hoje nós temos lá somente visitantes, a gente precisa ter um projeto de turismo, então a gente está lá junto com os parceiros locais, com a Mosteira, a Prefeitura de Ibiraçu, sempre e junto com a Secretaria de Estado de Turismo, sempre junto com os parceiros que nós temos, Senac, FEComércio, ou seja, toda a governança nesse processo. Então nós temos, assim, alguns projetos importantes e eu quero aqui fazer um destaque, que é o trabalho que nós já iniciamos esse ano na Festa da Penha, que é trazer, de fato, para o ano que vem, de fato, um turismo diferente, um turismo com uma pegada comercial para toda a Festa da Penha e aproveitar toda a Festa da Penha e trazer, de fato, um público novo, um público diferente para a Festa da Penha. E agora, junto com o governo do estado, o Sebrae está começando a participar efetivamente, já com resultados dos próximos 6 meses. É uma parceria estratégica importante, jamais feita pelo Estado do Espírito Santo, e o governo do estado está puxando essa parceria com o apoio do Sebrae, fazendo a parceria com 3 grandes operadoras de turismo do Brasil, que é a Azul Viagens, que é a Decolar e a CVC. Então, pela primeira vez, teremos essas 3 operadoras num projeto de cooperação e de promoção do destino do Espírito Santo. Essa é uma entrega dos próximos dias que nós iremos, junto com o governo do estado, fazer aqui no estado do Espírito Santo. Pedro Rigo, superintendente do Sebrae ES, gostaria muito de agradecer sua presença, muito obrigada por ter participado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez, no Destinos ES, né? Uma oportunidade que o Sebrae tem de falar com os capixabas sobre o trabalho que o Sebrae está fazendo e o compromisso que o Sebrae está fazendo com o Estado do Espírito Santo de ser, de fato, uma instituição capaz de colaborar efetivamente com a transformação desse Estado e com o projeto de desenvolvimento do turismo do Estado do Espírito Santo. Eu agradeço a oportunidade. Fique agora com uma palavrinha dos nossos patrocinadores. Aqui, pela primeira vez, foi aberto o caminho para dar voz àqueles que não tinham. Neste lugar, os capixabas descobriram que quando todos podem falar, o que se ouve é a voz da cidadania. Pensando sempre à frente e olhando para frente também. Cada marco da história, dos direitos e das conquistas do Espírito Santo Nasceu aqui, na Assembleia Legislativa. São 190 anos de desafios e conquistas, construindo junto com os capixabas os avanços da educação, do desenvolvimento econômico e social do nosso Estado. Abrindo as portas para todos, representando a sociedade com diversidade, transparência e modernidade. E o que esperar do futuro? Juntos, vamos continuar fazendo história. Assembleia Legislativa do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma terra de oportunidades, um dos estados mais competitivos para a abertura de negócios e a atração de investimentos. E o Bandes é o parceiro estratégico para empresas que atuam no mercado capixaba. Somos um agente transformador da realidade local, com soluções para dar competitividade aos setores produtivos. Apoiamos os ecossistemas de inovação, a implantação de tecnologia e de infraestrutura. Financiamos a modernização industrial, o setor turístico e as empresas de comércio e de serviços. Também trabalhamos na estruturação de parcerias público-privadas e com programas de fomento. Sempre alinhados às causas de sustentabilidade, buscando preservar os recursos naturais. Bandes, investindo na transformação sustentável do Espírito Santo. Investir nas pessoas para que elas invistam em seus sonhos. Isso é crescer junto. Há 22 anos, o Microcrédito Banestes incentiva microempreendedores com apoio e recursos para os seus negócios por meio do programa Nosso Crédito do Governo do Espírito Santo. Já foram mais de R$1 bilhão em créditos com as melhores condições e facilidades, dando oportunidade para empreendedores informais e sem comprovação de renda. Microcrédito Banestes. Crescemos juntos. Quando a vocação de um lugar encontra a força certa para impulsioná-la, o cenário pode mudar muito rápido. O propósito do Sebrae é transformar territórios impulsionando vocações, apoiando os pequenos negócios, fortalecendo o turismo local.
Pessoas transformam negócios. Negócios transformam realidades. Sebrae. Esse foi o podcast Destinos ES. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima. ES Brasil. Destinos ES.